Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. André Mendonça enfrenta novamente Toffoli e Moraes e empodera a Polícia Federal no caso Master. Notícia que chega de Brasília. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal acaba de divulgar decisão em que atende série de pedidos da Polícia Federal em relação às investigações do caso Master. Mesma coisa. Não, não é. Uma coisa é eu pegar um suspeito A, quebrar todos os e-mails dessa pessoa e vou ter as comunicações das pessoas com esse determinado indivíduo. Outra coisa é eu abrir para um número indeterminado de pessoas que falaram com outras ele. Mas é um indeterminado, determinável pela investigação. Eu gostaria que Vossa Excelência apontasse, porque essa é a importância da discussão, apontasse aonde estão sendo feitos abusos na prática pela polícia. Não estão sendo feitos. Mas, desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com o que nós estamos discutindo? Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu tô invadindo as comunicações das pessoas. Chegou no chefe da facção criminosa. Não quero prorrogar a CPMI do INSS. Sabe por quê, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, por quê? Aqui, ó, por quê? Aqui, ó, por quê? Chegou no chefe da facção criminosa. No chefe da máfia. A oposição está, olha, se abraçando, comemorando, celebrando justamente a convocação, a quebra de sigilo do filho do presidente Lula, enquanto a base governista corre ali para a tribuna. É possível ver, por exemplo, o deputado Rogério Correia discutindo com o relator Alfredo Gaspar, também o deputado Alencar Santana, que é do PT, então o deputado Paulo Pimenta também tentando reverter essa decisão, e com as mãos o relator da CPMI fazendo o gesto que, olha, não tem jeito, não dá para reverter. Então, pelo que se indica, deve sim ter algum tipo de reação para tentar evitar essa quebra de sigilo do filho do presidente Lula, o Fábio Luiz da Silva, o Lulinha. Meus amigos, o fim de Lula, Xandão, Toffoli e outros envolvidos acaba de chegar. Band, SBT, Rede Globo acaba de anunciar algo terrível que realmente abalou as estruturas do STF de Brasília. Gente, o que eu vou mostrar aqui neste vídeo realmente vai te deixar de boca aberta. Você precisa ficar comigo até o final. E eu já te deixo uma pergunta. Você acredita que o fim de Lula nas eleições de 2026 está chegando? Você acredita que ele vai ficar inelegível após essa bomba estourar? E você acredita que Toffoli e Xandão dessa vez vai cair? Segura aí, porque o que eu vou mostrar aqui neste vídeo vai te deixar realmente espantado. Antes de continuar com esse vídeo, por favor, eu te peço, taca o joinha para esse vídeo agora mesmo. Me ajuda com o seu joinha. Compartilha esse vídeo, porque o que eu trago hoje aqui realmente é bombástico. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E se você é a favor da direita no Brasil, comenta aqui embaixo 22 e bora para mais esse vídeo. Agora segura essa bomba. A quebra de sigilo bancário de Lulinha foi aprovada dentro das investigações do escândalo do INSS. Gente, quando a justiça autoriza quebrar o sigilo bancário, meus amigos, não é rotina não, não é detalhe, é realmente uma virada histórica no jogo. Se isso aconteceu é porque realmente existe indício, é porque existe suspeita, é porque alguém quer saber o que está por trás das movimentações. E a pergunta que está ecoando em Brasília é simples: o que pode aparecer agora? Porque depois que o sigilo cai, extrato fala, transferência fala, histórico fala, e número não tem opinião, número mostra a realidade. E como se isso não bastasse, Daniel Vorcaro foi convocado para prestar esclarecimento no caso do Banco Master. E nos bastidores o comentário é que o depoimento pode respingar em nomes extremamente poderosos, ou seja, delação contra Moraes, e pode ter certeza que o impacto pode ser sísmico, e é por isso que o clima ficou pesado. Teve até quebra-pau em Brasília. Gente, a investigação está em andamento e chegou num ponto crucial. Dessa vez realmente pode cair gente grande. E agora eu pergunto, será que estamos vendo apenas mais um capítulo ou o começo de uma virada que pode mudar completamente o jogo para 2026? Bora analisar comigo agora. O caso é muito, mas muito mais grave que a Lava Jato. Esse é o maior escândalo que poderia se acometer sobre uma nação, porque os seus protagonistas são membros da mais alta corte. Interferiram no executivo, interferiram no legislativo, usurparam atribuições constitucionais de outros poderes, perseguem parlamentares da oposição,
o tempo todo e agora atacam o sistema financeiro nacional. Atacam toda a estrutura econômica, algo que pode jogar o Brasil na fossa de todos os países economicamente livres, porque há um risco real de nós perdermos totalmente a credibilidade, porque segurança jurídica já não temos. Convido aos senhores que por anos gritaram que tinham que salvar a democracia, que agora de fato a salvem, porque se destruir a economia do Brasil, não vai sobrar muita coisa para salvar. Que lutemos todos agora por democracia, porque a economia não é nem de esquerda nem de direita, é a economia do povo brasileiro. Meus amigos, bomba, urgente, tá na imprensa inteira. A CPI do crime organizado acaba de aprovar a quebra de sigilo da Maridit, a empresa que era dona do Taiaiá, dona do cassino clandestino e da qual o Toffoli confessou ser sócio. Também a CPI do crime organizado aprovou um convite para a mulher do Moraes depor e convocou os irmãos do Toffoli para falarem na CPI. Eu vou te contar agora quais vão ser os próximos passos e o que vai acontecer e como isso pode resultar até mesmo numa inédita prisão de ministro do STF. Muito bem, se tem um jeito de você descobrir corrupção, é o tal do ditado follow the money, siga o dinheiro, e com a quebra do sigilo da Maridit nós vamos ter o caminho do dinheiro para todas as transações da empresa até chegar, talvez, no Toffoli. E se chegar no Toffoli, a coisa esquenta. A Polícia Federal já vinha trabalhando com a possibilidade de que a Maridit fosse usada para atravessar dinheiro de um lugar a outro e não para fazer negócios. E se o Toffoli é sócio dela e essa empresa é para atravessar dinheiro, aí vem a suspeita da Polícia Federal até mesmo de que houvesse corrupção passiva envolvendo o Toffoli, ou seja, suborno, propina, o que pode eventualmente resultar numa inédita prisão de ministro do STF. Vamos aguardar, mas com a quebra de sigilo da Maridit, isso pode acontecer, independente do que falarem ou de se falarem essas pessoas que foram agora também convocadas pela CPI do crime organizado. A esposa do Moraes, ela foi convidada porque é advogada, então ela pode não ir, porque ela é convidada, mas, e isso provavelmente vai acontecer, mas se ela não for, isso pode na sequência fazer com que a CPI aprove uma convocação e aí torne a presença dela obrigatória. Os irmãos do Toffoli são obrigados a comparecer à CPI do crime organizado porque é uma convocação. E se eles forem ouvidos como testemunhas, eles não poderão mentir e podem acabar confessando que agiram, ou que são, ou que foram, ou que continuam sendo laranjas do irmão Toffoli na tal da Maridit, sabe-se lá para que finalidades, sabe-se lá se essas finalidades inclusive não são ilícitas, como a própria Polícia Federal vem desconfiando, e eu já afirmei aqui nesse vídeo, né? Um irmão dele é padre, o outro é engenheiro elétrico. Nenhum dos dois, obviamente, tem condições de serem sócios de um resorte multimilionário. É uma bela vitória da oposição, sobretudo pela quebra de sigilo, né? Follow the money, siga o dinheiro e você descobre casos de corrupção. Foi assim na Lava Jato, foi assim em todos os casos de investigação de corrupção no país e parece que é o mesmo caminho que tem seguido a Maridit. Repito, o importante é a quebra de sigilo. Vai haver, obviamente, todo um estardalhaço em torno da esposa do Moraes ir ou não, dos irmãos do Toffoli irem ou não, vai haver um delivery, um fast food de habeas corpus, muito provavelmente pelo STF, mas a quebra de sigilo é a cereja desse bolo, é o que pode nos fazer a chegar em quem está pagando e, sobretudo, quem está recebendo. E se tem ministro recebendo, isso pode resultar, ou deve resultar, em prisão. Lulinha está ferrado. Ele foi delatado e por 2 no escândalo do INSS. Aquele roubo de bilhões dos aposentados, gente. Essa notícia que saiu agora na coluna da Andresa Matais do Metrópolis vai alegrar ainda mais o seu grande dia. Lulinha foi delatado no escândalo do INSS. E não é uma delação só não, são 2 delações premiadas apontando o dedo para o filho do Lula. E como eu adiantei para vocês no primeiro vídeo de hoje, em que eu dei uma outra grande notícia,
Hoje é um grande dia, gente. Nós temos um hat-trick, 3 notícias boas. E olha, que de notícia boa tava difícil ultimamente, né? E aí vem 3 no mesmo dia. Olha, teve a primeira notícia que eu dei no primeiro vídeo de hoje. Não vou te contar qual é aqui, olha lá depois. Aí teve a delação do Lulinha, que eu vou te contar agora. E tem mais uma notícia boa. Flávio Bolsonaro passou Lula pela primeira vez no segundo turno das pesquisas. Estamos mais perto de tirar Lula do poder. Bora lá então agora para essa bomba que eu vou falar aqui do Lulinha, ó. Ex-dirigentes do INSS fecham delação e entregam Lulinha e políticos. Gente, isso aqui a gente tem que celebrar, comemorar, seja político de direita, de esquerda, de centro, de cima dela, não importa. Se for corrupto, tem que pagar pelos seus crimes. Tem que na política separar o joio do trigo. E haja joio na política, haja político corrupto. Cada delação, investigação, processo nos ajuda a separar o joio do trigo, a trazer informações, trazer transparência, a mostrar quem é quem. Olha aí, 2 ex-servidores do alto escalão do INSS estão em processo avançado de delação premiada. A coluna apurou que o ex-procurador do INSS, Virgílio Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefícios da autarquia, André Fidelis, entregaram o filho mais velho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, e detalharam o envolvimento de políticos no esquema. Gente, isso é gigante. Você tem que vibrar com isso. 2 delações independentes citando o filho do presidente no maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E o Lulinha, ele tá no centro das investigações. Claro que ninguém gosta de ter um presidente, um filho de presidente, funcionários públicos, políticos envolvidos em corrupção. Mas se existiu, que seja pego, que pague pelo crime, que vá pra cadeia, que seja condenado, que apodreça na cadeia de acordo com a pena justa pelos seus crimes e devolva o dinheiro que roubaram dos aposentados e dos brasileiros. As suspeitas até agora são de que ele recebeu pelo menos 25 milhões de reais e mesadas aí de 300 mil reais o careca do INSS. Que, lembre-se de passagem, aliás, ele também está negociando uma delação premiada. Lula agora tem 2 problemas, um criminal e um eleitoral. O criminal é óbvio. O filho dele sendo investigado e delatado por envolvimento em fraude bilionária no INSS. E em ano de eleição. Então o problema criminal vira eleitoral. Porque Lula é candidato à reeleição e essa delação contra o filho dele pode ser fatal para a campanha de Lula, que já é associado à corrupção no imaginário popular. Bom, não só no imaginário, né? Naquelas condenações e processos que foram anulados pelo STF que garantiu a impunidade do Lula. Mas olha, não para por aí não. O estrago eleitoral pro Lula fica ainda pior com outro dado, a terceira boa notícia do dia de hoje, que saiu e que mostra o tamanho do problema do Lula. Olha aqui comigo, ó. Atlas do segundo turno. Flávio Bolsonaro sobe e empata com Lula. Flávio Bolsonaro empatou com Lula pela primeira vez no segundo turno. Olha aqui comigo esse gráfico aqui, ó. Olha aí, ó. O Flávio Bolsonaro subindo, o Lula descendo. E aí o empate. Gente, esse empate ele aconteceu antes do conteúdo das delações sequer ser revelado. Antes dessa notícia de hoje de que o Lulinha foi delatado. Ou seja, Lula já está perdendo força mesmo sem ninguém saber ainda o que tem dentro dessas delações contra o Lulinha. Quando o conteúdo vier à tona, quando os detalhes do esquema aparecerem, quando a população descobrir a extensão do envolvimento do filho do presidente, a situação vai piorar ainda mais. Imagina aí a campanha eleitoral da direita em outubro. Enquanto você esperava o seu benefício do INSS, o filho do presidente estava no esquema, roubando o seu dinheiro. Consegue visualizar isso? E qual é a força que o Lulinha tinha para fazer tudo isso, participar de um esquema desses, que não seja justamente a influência do pai, hein? É devastador eleitoralmente. Me conta aí nos comentários. Você acha que Lula consegue se reeleger com o filho dele sendo delatado por fraude e corrupção no INSS? Roubando os velhinhos? Se inscreve aí no canal, clica no sininho, curte o vídeo, torne-se membro para receber análises exclusivas. Gente, compartilhe esse vídeo porque a gente tá precisando de notícia boa, né? Precisamos espalhar a notícia boa que estava fazendo falta e isso vai deixar o Dia das Pessoas mais feliz. E lembre-se ainda, você se tornando membro, você tem prioridade nas respostas aos seus comentários e você vai estar apoiando o nosso trabalho de forma mais próxima e intensa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Para tudo fazendo e assiste esse vídeo aqui, porque isso aqui é maravilhoso. CPMI do INSS agora, eles iam voltar à quebra do sigilo do Lulinha.
O governo nem dormiu de ontem para hoje tentando arquitetar, mobilizar para que o Lulinha fosse protegido. Afinal de contas, é filho do Lula e não pode ir preso no ano eleitoral. Então hoje seria votada a votação da quebra do sigilo bancário do Lulinha, para ver quantos milhões ele recebeu de mesada do careca do INSS e do roubo dos velhinhos do INSS. O pau quebrou hoje. Eu vou mostrar para vocês. Então esse aqui é o momento onde é feita a votação simbólica. Deixa eu ver aqui, ó. Esse é o momento que é feita a votação simbólica. Vamos lá, acompanha. Não, só um instantinho. Só um instantinho. Votação simbólica dos requerimentos pautados em globo. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Os que não aprovam, por gentileza, se manifestem. Não, vamos fazer a conta, por favor. Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. Presta atenção, porque o povo do governo, os petistas, virou uma loucura isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Olha lá, olha o Pimenta revoltado. A pauta olha lá. Está aprovada. Olha lá. Foram pra cima da presidência. Olha o Gaspar ali tentando segurar a galera. Agora, peraí, tem um vídeo de lá de dentro, que é esse aqui, ó. Olha o momento, olha a revolta deles. 7. Não, tem suplente levantado aí. É o suplente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está... Olha aqui, ó. O pessoal que não quer. O pessoal que não quer. Cara, eles ficaram loucos, bicho. Esse aqui é o Rogério Correia. É aquele que foi condenado agora por fake news. Tá saindo lá agredindo todo mundo. Será que devem alguma coisa pelo desespero? A cara... Deputado Rogério Correia foi agredir o presidente da CPMI. Rogério Fake News, aquele mentiroso, foi agredir o presidente da CPMI porque nós conseguimos aprovar a quebra de sigilo do Lulinha, aquele ladrão de aposentado. Eu adoro o Marcon, velho. O Marcon é sensacional. Foi pra cima do presidente, agora tá sendo contido lá. Cara, meu irmão, quebraram o sigilo do Lulinha. Agora o governo cai. Quebraram o sigilo das contas bancárias do Lulinha. Vai dar merda isso aí. Oh, meu Deus, tá sendo bom demais esse mês. O início desse ano tá muito bom pra gente. Muito bom mesmo. Bora pra cima. Vamos de... Hoje é festa. Esse final de semana é pra festejar. E lembrando, 1º de março, esse domingo agora, tá? Todas as capitais do Brasil vão pras ruas. Vamos para as ruas na Paulista, em todas as capitais. Em Goiânia vai ter na Praça Tamandaré às 10 horas. Olhe onde vai ser na capital do seu estado e compareça. Meus amigos, depois que a caixa preta é aberta, não dá mais para fechar. E nós percebemos que o que está acontecendo não é pequeno.
Gente, quebra de sigilo, convocações, investigações avançando e pressão aumentando. Quebra-pau, petista surtando e o bagulho está ficando cada vez pior. Porque Brasília não está em clima de tranquilidade, não. Está em clima de tensão. E quando instituições começam a se mover, quando empresários começam a ser chamados para depor, ainda mais num escândalo tão complexo como o do Banco Master, pode ter certeza que o jogo mudou de nível e gente grande vai cair. E a pergunta que não quer se calar é: será que estamos diante do início de uma virada histórica? Será que estamos diante de uma queda brutal dentro do STF e até mesmo em Brasília? Porque realmente isso tudo vai ser esclarecido e isso vai ter consequências reais. E a eleição de 2026 com certeza será totalmente diferente do que muitos estavam pensando. Porque a cada revelação que acontece pode mexer profundamente no cenário político de forma profunda. E agora eu quero saber de você, no fim desse vídeo. Você acredita que essas investigações vão até o fim? Ou você acha que nada vai acontecer? Comenta aqui abaixo a tua opinião. E claro, se você é a favor de Lula atrás das grades e de que Xandão e Toffoli venham a cair, comenta 22 aqui abaixo. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo. Compartilha, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!